Notícias da pecuária no ar, meu amigo. Sérgio Braga, professor, então os preços da pecuária do boi gordo estão pressionados, né? Estrangulados, viu, João Batista? Posso dizer assim que, sem exagero, o que está acontecendo nesse momento... Bom, antes de mais nada, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição Tempo e Dinheiro. 15 dias atrás, um pouco mais, um pouco menos, nós falamos aqui que era o momento do pecuarista deixar a barba, né, de molho aí, porque o negócio ia ficar um tanto quanto estranho diante dessa posição da China, de não dar nenhum tipo de notícia, avançar nas negociações, pelo menos na abertura das importações de carne bovina aqui no Brasil. Enquanto isso não acontece, é o jogo deles, eles estão fazendo o jogo, na tentativa de jogar cada vez mais o preço para baixo, renegociar depois os valores pagos pela tonelada de carne, que chegaram em torno de $5.400 no último mês. E é lógico que eles vão aproveitar esse episódio atípico do caso do mal da vaca louca para jogar os preços para baixo. E é o que está acontecendo, né, João Batista? Infelizmente, nós temos aí, desde a abertura dos negócios aqui na última semana, nesse mês de setembro, praticamente os preços recuando em boa parte das praças pecuárias. As indústrias também vão testando os preços, oferecendo preços mais baixos e na tentativa de fazer com que o pecuarista entregue seus animais aos preços oferecidos. Tentam, chegaram a oferecer em alguns casos abaixo da referência, R$ 298. Isso é o que a gente observa lá no mercado da B3, R$ 297,50 para esse mês de setembro, mas lá, aquilo que a gente fala não é referência agora, mas de alguma forma o mercado está físico, está pressionado e as negociações são pequenas, baixos volumes, e isso tem jogado para baixo dos R$ 300 a referência o boi gordo aqui em São Paulo, assim como demais praças, viu, João? Muito bem, a Eliana lá de Piratini, Rio Grande do Sul, Eliana Castro Tavares, está adorando o nosso programa com as suas informações, Serginho. Me diga uma coisa, você já vai direto para os preços coletados hoje? Todas as praças pressionadas? Vamos direto na notícia, João Batista. Das 32 praças pesquisadas, 20 apresentaram queda. Repito, as 32, 20 pesquisadas pela Scott Consultoria nesta manhã, apresentaram queda e aos preços que nós vamos acompanhar agora. Esses preços, lembrando sempre, são já descontados o fundo rural, ou seja, valores líquidos, né? À vista, São Paulo, Barreto, Araçatuba recuou também a R$ 300,50 arroba à vista, R$ 302,50 no aprazo. Sul de Minas, R$ 290,50 arroba à vista, R$ 292,50 a prazo. Região Sudeste de Rondônia, R$ 281,50 arroba à vista, R$ 283,50 no prazo. Goiânia, R$ 288,50 à vista, R$ 290,50 no prazo. Por que a B3 não tem a liquidez exigida pelo mercado do boi gordo, na proteção em geral para todos os pecuaristas diante dessa oscilação de preços, inclusive do indicador CPEA? Esta é a pergunta que a gente sempre vai deixar aqui, porque não tem concorrência, João. É a única que apresenta nesse momento e oferece contratos a futuros, e esses contratos a futuro do boi gordo são o mínimo 0,03% do volume total registrado diariamente. Bilhões de reais são movimentados na B3 e o mercado do boi gordo movimenta 0,03%. Vão ficar preocupados com o que acontece nos contratos futuros da B3 para o boi gordo? Lógico que não, João. Enquanto não tiver uma concorrência, não tiver uma outra bolsa, por dizer assim, um outro mercado que possa oferecer esse RED, essa proteção para os pecuaristas, a gente vai estar diante dessa situação de baixa liquidez e os contratos aí sendo negociados a bel prazer, principalmente os grandes que oferecem, trabalham junto aos contratos futuros da B3, João. Pois é bom explicar. Por que não tem liquidez? Porque os grandes frigoríficos não precisam. Por que eles não precisam? Porque eles compram antecipadamente o boi do pecuarista através desse... Acho que eu vou usar essa expressão bem horrorosa, né? Não, vou deixar para lá. Esse contrato a termo. Contrato a termo é um termo de compromisso que você entrega o boi. Beleza. Só que ele sabe quanto você tem o boi, então ele faz a escala. Então o boi é dele. Então por que ele vai pensar em comprar travas
para o preço não subir muito, porque é assim, né? Você quer segurar o melhor preço, ele quer segurar o melhor preço para ele, comprador e vendedor. Por que ele vai fazer isso se ele já tem o boi? Por isso que, enfim, eu acho que tem que ter concorrência, como você falou, entrar uma outra bolsa aí urgente, só para cuidar da agricultura brasileira, oferecer hedge. Nós temos que ficar falando isso, porque aí alguém desperta e fala, pô, é mesmo, né? Nós temos um monte de boi no Brasil, hein? Puxa vida. Então os caras se despertam, né, Serginho? E também falar para o pecuarista, ó, gente, encontra outro jeito de não trabalhar com o mercado a termo. Nós precisamos trabalhar com hedge, fazer opções sobre o mercado futuro. Opções é um pedacinho. Aliás, deixa eu aproveitar aqui, Sérgio, o Davi. Davi, põe a tela aí que a gente está oferecendo cursos para você entender como é que é o mercado de futuro das commodities. O que influencia no preço do boi gordo, do parará, petróleo, dólar, fertilizante, o que é, né? Aí você vai entender da importância do que nós estamos falando. Nós temos um curso aí para você aproveitar, é um cursinho, para você entender como é que funciona as opções sobre o mercado futuro. O mercado futuro é esse treco caro aí que é impossível da gente entrar, mas os americanos e os brasileiros trabalhando nas bolsas americanas, principalmente com grãos, conseguem fazer opções. Opções é um pedacinho. Você ouviu agora há pouco o pessoal lá de Mato Grosso fazendo travas para o ano que vem. É tudo isso em relação a isso, por isso que você deve aproveitar esse cursinho, é barato, já são 10 aulas gravadas para você ouvir, com perguntas e respostas ao final de cada aula. E 3 aulas ao vivo do Maurício Bellinello, daqui a pouco ele volta. Aproveitem, 019 9 95 10 5580, aí você vai entender dos mercados, o que faz a influência dos preços, o que derruba o preço, que é a importância de fazer hedge e... Você vai entender por que nós estamos batalhando aqui em termos de ter mercado de trava, né? Seguro de preço para o boi gordo aqui no Brasil, que não tem. Sérgio Braga. E fora isso, né, João Batista, é lógico que isso vai ser uma questão de aparecer, de ter alguém que realmente, alguma empresa, sei lá, instituição financeira, não sei qual o caminho nesse sentido, mas é bom saber que o que a gente exporta hoje, apesar de todo o cuidado dentro da porteira, é commodity. O boi é uma commodity. A partir do momento que a gente começar a valorizar também essa commodity, dar uma etiqueta, dar um valor, colocar um nome próprio, eventualmente não vender carne, mas vender um produto agregado, uma marca agregada a esses cortes também que estão sendo exportados, seria uma alternativa. É lógico que nem todo mundo consegue fazer essa dinâmica, de agregar valor àquilo que está sendo produzido dentro do pasto, da porteira para dentro. Mas isso também seria uma saída, desde que o mercado interno também tivesse um consumo adequado. E por que não exportar boi gordo, agregando valor a esses cortes, tentar fazer com que a gente não exporte apenas uma commodity, uma mercadoria, mas agregar valor, principalmente as marcas próprias aí. Isso é algo que deve despertar também o interesse e a atenção, esse ponto de interrogação na cabeça do pecuarista, produtor, Também seria um momento de pensar nesse caminho, em vez de ficar refém lá da B13 e da indústria como um todo, João. 2 informações. Por exemplo, como você faz agregar valor ao seu trabalho, é que estão fazendo os irmãos Marcos e Fábio Vicente, lá de Araçatuba, com a marca Wagyu, com a raça Wagyu, nem sei como é que pronuncia isso, aquele boi japonês. Wagyu. Pois é, aquele boi japonês que tem a carne entremeada e custa muito caro. O que eles fizeram? Concentraram na raça, agora eles só vão atender os boutiques de carne, os irmãos. E do outro lado, o José Alfredo Nicole Filho diz assim: João Batista e Sérgio, se os bois já estão terminados e o preço hoje não paga os custos, o que fazer? José Alfredo, nós estamos falando que você tem que entregar o boi no mercado fuso dentro da porteira, do jeito que você sempre fez, Tenta fazer uma programação para que ele não chegue nessa época sem pasto. Bom, isso é... Meu Deus, eu não sei o que eu estou falando, desculpe, esse negócio não é comigo, é com vocês que entendem. Agora, eu entendo que quando o preço estava a 328, tinha que dar um jeito para você segurar o preço. Porque se você pegou o preço da 328, lá, ele é seu. E se você vende o boi do R$300 na Bacia das Almas, aí, como está mostrando o Sérgio Braga, você entrega a 300 e você compensa com os 328. É assim que é o mercado de trava de preços. Então, você travou a 328, é seu. Aí você vende o boi a 300,
que é o mercado, fazer o quê, blá, 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 mas você tem 328 no papel. E não tem isso para você. Então o que a gente faz? Esgoela, eu fico aqui esgoelado, porque eu acho uma grande sacanagem, só isso. Não, Serginho? É exatamente isso, Ju. Só para poder finalizar e complementar essa participação, se você, pecuarista, fez as contas, fechou, deu uma margem de lucro diante dessa disparada de custo de produção que a gente teve esse ano, se aceita aquilo que o frigorífico está oferecendo, se realmente dá margem, fechou as contas, tudo bem. Né? O que a gente fala é exatamente o que o João está comentando. Né? Por que não travar um preço melhor? Por que ficar refém dessa variação de preços? É isso que a gente vai continuar batendo na tecla aqui. Agora, cada pecuarista sabe onde é o momento certo de vender, né? Essa disparada, essa oscilação de preços muito grande que a gente acompanhou nesse segundo semestre, isso não deveria acontecer como está acontecendo nesse momento, né, João Batista? Pois é. Só outro detalhe também para a gente esticar a conversa, o Zé Mauro Oliveira Aires. O que eles queriam, imagino que seja assim que ele está colocando, com rastreamento. Eles queriam saber quanto de boi pronto teria para derrubar o preço. Qual é o segredo que você tem? Então, apesar que hoje com o negócio de satélite, né? Mas qual é o segredo? O seu boi dentro da porteira. Ninguém tem que saber o que eu tenho lá no meu armazém, na minha despensa da Dona Vera, se eu comprar mais feijão ou não. Ninguém tem que saber. Né? Quantos bois você tem? Ninguém tem que saber. Agora, quando você faz o contrato a termo, você está falando para ele, eu tenho 500 bois prontinho para outubro. Obrigado, hein? Muito bem. Sérgio Braga, vamos batalhando nesse ferro frio aí, nós vamos vencer, cara. Não tem problema nenhum, nós vamos vencer, saibam disso. Muito obrigado pela sua participação, professor. Telefone do Sérgio Braga no ar aí, Davi, para o pessoal mandar imagens e conversar com o Sérgio Braga pelo WhatsApp dele, que é o telefone 011 98148 1723. Repetindo, para você pegar a canetinha, marca aí no papelzinho, 011 98148 1723, o WhatsApp do professor de comunicação, jornalismo e de pecuária, Sérgio Braga. Meu amigo, até amanhã. Um abraço para você, João. Estamos ao lado do produtor e toda a cadeia produtiva justa, né? Esse que é o grande objetivo. Grande abraço, até amanhã.